Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Eu gostaria de ler junto com os irmãos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nesse texto, Jesus ensina sobre a importância da oração. E aqui ele nos mostra 3 lições muito importantes sobre a oração. Está escrito assim, Lucas 18, a partir do versículo 1. E contou-lhes também outra parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra. Esta não é uma palavra religiosa nem humana, mas é a palavra do Deus vivo. Esta palavra está registrada para que o Senhor, através dela, fale conosco, Senhor. E nesta manhã nós estamos aqui e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco através desta palavra. Sabemos que a Tua palavra não é como um livro qualquer, mas é uma palavra viva e eficaz. Ela é poderosa, Senhor, para abençoar as nossas vidas. Nos abençoa, Pai, conforme esta palavra, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem preparado para abençoar as nossas vidas. Senhor, eu te peço, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus conta uma parábola para nos mostrar sobre a importância da oração. E Jesus ele fazia muito isso, para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava ensinando de uma maneira simples. Ele pegava exemplos do dia a dia, do cotidiano, de coisas que aconteciam, para que as pessoas, através disso, pudessem entender aquilo que ele estava falando. E aqui ele dá o exemplo de uma viúva que morava numa cidade que tinha um juiz injusto, um juiz iníquo, que não queria fazer justiça. E essa mulher ia todos os dias clamar e pedir para que ele fizesse justiça. E diz aqui que por um tempo ele não quis, mas depois de tanto ela ir, de tanto ela falar, de tanto ela pedir, ele disse: olha, ainda que eu não temo a Deus nem aos homens, eu vou atender ela, porque ela está me incomodando, ela está me importunando. E Jesus disse: ouvi o que diz o injusto juiz. Aprenda com o exemplo que está colocado nessa parábola. E ele compara aí aquele juiz não a Deus, porque Deus não é injusto nem mau, mas ele diz: e Deus, que nos ama, que tem misericórdia, que tem graça, não vai fazer justiça, não vai ouvir a nossa oração? E aqui no versículo 1, ele vai ensinar essas 3 lições. Versículo 1 diz: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E a primeira lição que ele nos ensina sobre a oração é o dever. A oração é um dever. Nós devemos orar. Todos nós devemos orar. Ele não fala que a oração, olha, é uma coisa que se você quiser você faz, se você sentir vontade você faz, se você não tiver mais nada para fazer você pode fazer. Não, ele diz o dever de orar. A oração é algo fundamental na nossa vida. Nós temos coisas que para nós são deveres que a gente faz todo dia. Não, todo dia eu tenho que fazer isso, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho meu compromisso, eu tenho que fazer as coisas normal. Mas ele diz que a oração faz parte do nosso dever. Eu preciso entender que a oração é algo que Deus quer que eu faça.
não porque Deus quer me sobrecarregar, não porque Deus quer me castigar, mas porque Deus quer se revelar a mim, e Ele faz isso através da oração. A oração é uma conversa, é um contato que nós temos com Deus. Não existe relacionamento sem uma conversa, sem um diálogo. Como é que a gente vai ter uma convivência se a gente não conversa? Tem que ter a conversa. E com Deus é isso, Deus nos estimula a orar, não para nos sobrecarregar, mas porque Deus quer se revelar a nós. Deus quer falar conosco. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, mas Deus também vai falar comigo. Eu vou orar, eu vou pedir algo para Deus, e Deus vai me atender. E quando eu oro, e quando eu falo com Deus, e quando Deus responde a minha oração, primeiro eu sei que Deus está me ouvindo. Eu sei que Deus está vivo. E eu sei que Ele me ama, e que Ele se interessa pela minha vida. Então a oração, ela vai nos despertar para um Deus vivo, um Deus pessoal. Porque às vezes a gente acha que Deus é como vamos dizer, o prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo sabe que existe tantos habitantes nessa cidade. Então nós somos um número. Mas ele não sabe que eu particularmente existo. Ele não sabe o meu nome, não sabe onde eu moro, não sabe nada. Sabe que tem um cidadão tal lá na cidade que mora na casa tal. Eu sou um número para ele. Mas Deus não. A Bíblia diz que Deus nos conhece individualmente. Ele sabe o nosso nome. Ele conhece a nossa história. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. De longe Ele entende os nossos pensamentos. Pensa nisso. Cada ser humano é conhecido individualmente por Deus. Deus sabe o seu nome. Deus conhece o seu endereço. Deus conhece o teu dia a dia. Ele sabe como é que está, se está difícil, se está tranquilo, se você está alegre, se você está triste, se você está angustiado, se você está aflito. Deus conhece. E nós precisamos entender que Deus é aquele que pode nos ajudar no nosso dia a dia. Umas coisas que às vezes a gente acha, mas será que Deus tem interesse nisso? Deus tem interesse em tudo na nossa vida. Qual é o pai que não tem interesse nos seus filhos? Qual é o pai que não tem preocupação pelos seus filhos? Será que meu filho está bem? Será que, né? O que será que está acontecendo? Qual o pai que não gostaria de estar 24 horas ali acompanhando o filho, ali cuidando dele? A gente gostaria. A gente não pode, mas Deus pode. A Bíblia diz que Ele é onipresente. A gente só pode estar em um lugar de cada vez, mas Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, se tiver, vamos dizer, umas 20 crianças lá, e o teu filho chorar, a mãe conhece o choro do próprio filho. Meu filho está chorando. Pode ter 20 crianças, pode estar aquele barulho, aquela brincaiada. O filho gritou, a mãe, opa, esse aí eu conheço. Deus nos conhece dessa maneira. Por isso que Ele quer que a gente ore, por isso Ele quer que a gente fale com Ele, porque Ele quer proximidade, intimidade conosco. E a oração é um contato direto com Deus. Jesus ensinou, quando você estiver na sua casa, entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com teu pai, que está em secreto. Jesus não ensinou que a oração é uma coisa assim que eu não preciso fazer. Pelo contrário, Ele diz, quando você estiver na tua casa, separa um tempo, vai lá falar com Deus. Fecha o teu quarto, entra lá, vai orar, vai falar com Deus. Você está triste? Diga para Ele, Senhor, eu estou triste hoje. Aconteceu alguma coisa, Senhor, hoje eu estou aqui com um problema, tenho que resolver, não sei como é que eu vou resolver, me ajuda aí, me dá uma luz. Eu estava conversando com o rapaz que veio arrumar aqui o portão da igreja, e eu estava contando isso para ele. Falei, olha, Deus, Ele é mais pessoal do que, Ele é tão assim participativo na nossa vida, basta a gente deixar Ele participar. O Cláudio sabe, eu dei assistência técnica para muitos clientes, eu vendi alarme automotivo, módulo de vídeo, e às vezes o cara da loja me ligava, estou com um problema, estou com um negócio aqui, você precisa vir aqui me ajudar. Eu vou dizer para vocês que quase 100% das vezes que eu ia ajudar, eu pedia para Deus, Senhor, o rapaz que está lá é um profissional, sabe trabalhar, entende da coisa, eu não sei mais do que ele, eu vou chegar lá para ajudar, eu não posso chegar lá para atrapalhar. O Senhor precisa então me ajudar a ajudar ele, me ajuda a ajudar ele, me ajuda a resolver o problema dele. Ele também está trabalhando, está lá lutando pelo pão dele, ele precisa que o serviço dê certo para ele poder ganhar, para ele poder trabalhar.
Então me ajuda aqui, Senhor, como chegar lá que dê certo. E dava certo. Por quê? Porque eu sou melhor do que o profissional que estava lá? Não, porque eu pedi socorro. Porque eu pedi ajuda para alguém que podia fazer aquilo que eu não podia fazer, que podia enxergar aquilo que eu não podia enxergar. E às vezes teve situações de ser tão engraçado, às vezes eu chegar assim, olhar, e eu via alguma coisa e falava, isso aqui. O cara, nossa, não tinha visto isso. Aí ia lá, mexia e resolvia. Às vezes era um fio que não tinha sido ligado no lugar certo, às vezes era um detalhezinho, às vezes. E às vezes a pessoa ali no cotidiano, no dia a dia, nervoso, atribulado, passou desapercebido. E eu cheguei ali e vi, não porque a minha visão fosse melhor do que a dele, mas porque eu tenho certeza que Deus me fez olhar para o lugar certo para resolver aquele problema. Então Deus, Ele é pessoal, Ele atende a nossa oração, Ele responde a nossa oração, por isso Ele nos ensina, devemos orar sempre. E a Bíblia vai dizer, lá em 1 Samuel, você não precisa abrir não, fica aí que eu vou só ler para você. Samuel está ali conversando com o povo, ele era o líder da nação, e o povo tinha rejeitado a ele, pedido um rei. Mas o povo diz para ele, olha, não cesses de orar por nós. Mesmo que a gente tenha te rejeitado, mesmo que a gente tenha pedido um rei, não cesses de orar por nós. E aqui, em 1 Samuel 12, no versículo 23, ele diz assim, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ele diz, longe de mim, pecar contra o Senhor e deixar de orar por vós. Então, quando nós negligenciamos a oração, quando a gente não faz questão de falar com Deus, a gente está pecando. Porque Deus nos ensina a orar. Porque Deus quer falar conosco através da sua palavra. Amém? Voltando para Lucas de novo. A segunda lição que ele diz aqui, orar sempre. Eu devo orar, a oração é um dever, e eu vou orar quando? Sempre. Sempre eu devo orar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. E às vezes a gente fica, meu Deus, como é que eu vou orar sem cessar? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas, como é que eu vou fazer? Existe um tipo de oração que eu posso fazer enquanto eu estou fazendo as minhas coisas. Eu dei o exemplo de mim. Eu estava indo lá ajudar o cliente, estava ali, meu Deus, me ajuda. E às vezes eu chegava ali, às vezes eu não via nada de diferente, aí eu ficava, aqui na minha mente, ficava falando, meu Deus, me ajuda aqui, Senhor. Me ajuda aqui. Eu estava aqui na mente, eu estava ali, às vezes conversando com o rapaz, você olhou isso, você olhou aquilo, você fez isso, você fez aquilo, mas aqui eu estava falando, meu Deus, me ajuda aqui, Senhor, o negócio está mais difícil que eu estou vendo, o negócio está mais difícil que eu estou imaginando, eu estou olhando aqui, não estou vendo nada, como é que eu vou resolver? Aqui na mente eu estava assim, ó, Deus me ajuda, socorro. Então, eu devo orar sempre, em todo momento eu estou orando, as coisas estão dando bem, acontecendo do jeito maravilhoso, eu estou aqui, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui, está no controle, as coisas estão saindo bem. E a gente não pode se enganar, a Bíblia diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Tudo que é bom na nossa vida, tudo que nos alegra, tudo que nos satisfaz, vem de Deus. Deus quer nos abençoar. Você fez aquela viagem que você queria com a sua família, deu tudo certo, vocês estão bem, vocês estão felizes, o lugar está maravilhoso, sabe? Está tudo bem. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, o Senhor me conduziu até aqui. Graças a Deus, o Senhor me proporcionou estar vivendo isso que eu estou vivendo. Fui lá, resolvi o problema, que nem no meu caso. Oh, meu Deus, graças a Deus. Graças a Deus que deu certo. Graças a Deus que eu consegui resolver esse problema. Então, todo o tempo eu tenho que estar falando com Deus, orar sem cessar. Devo orar sempre. Não só no momento da dificuldade, não só para pedir socorro. E não é errado a gente orar na dificuldade. Não é errado a gente pedir socorro. Não é errado. Pelo contrário, Deus diz lá no Salmo 50, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele diz, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus não é errado, a gente está, no momento difícil a gente clamar por Deus, não é errado, é certo.
mas também vamos nos lembrar de Deus no momento que está tudo feliz, está tudo bem, está tudo alegre. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado aqui, poder comer, né? Uma comida. Você está comendo uma comida gostosa, que nem esses dias eu tive lá na minha mãe, comi a comida da minha mãe, né? É bom, Senhor, obrigado que eu estou aqui. Obrigado que minha mãe está com saúde aqui, estou comendo a comidinha que ela fez para mim aqui. Lembrada de Deus em todo momento, porque eu viajei 700 e poucos quilômetros. E nessa viagem aí não podia ter acontecido um acidente, não podia ter acontecido alguma coisa. Quantos acidentes acontecem? Quantas coisas acontecem? Fui e cheguei bem, graças a Deus. Voltei bem, graças a Deus, Senhor. Agora aqui, final de ano, vou fazer uma comida diferente. Graças a Deus, Senhor. Né? Graças a Deus, me ajuda aqui, Senhor, a fazer alguma coisa aqui, a organizar isso aqui. Vamos lembrar de orar sem cessar. A nossa mente tem que estar ligada em Deus a todo momento, a todo instante. Porque Deus, Ele vai nos ajudar em cada detalhe da nossa vida. Cada circunstância da nossa vida, Deus se faz presente. Deus é poderoso para nos ajudar e para estar presente no dia a dia da nossa vida. E Ele nos ensina outra lição: nunca desfalecer. Nunca desista de orar até a sua oração ser atendida. Não é orei hoje e não aconteceu, amanhã eu já não oro mais, eu continuo orando. Porque o tempo da resposta é Deus que vai determinar, não sou eu. A Bíblia diz que há tempo determinado para cada coisa. Deus sabe o tempo certo de cada coisa acontecer na nossa vida. Eu morei alguns anos numa chácara e eu plantei. E é engraçado que cada planta ela tem o seu ciclo e é tudo um diferente do outro. Nenhum é igual ao outro. Você plantar amora, ela vai demorar um tanto para dar fruto. Você plantar laranja, ela vai demorar outro tanto para dar fruto. A gente acaba encurtando as coisas, compra um pé lá com enxerto para dar rápido, né? Mas se você pegar a planta natural mesmo, vai demorar. Algumas demoram até anos para você colher algum fruto. Cada planta tem o seu ciclo natural, mas todas elas vão produzir. Se você cuidar delas, todas elas vão produzir. Eu tive uma passagem interessante com meu sogro. Eu levei ele para lá e meu sogro era mineiro, né? E aí, acostumado com região quente. E aí, levei ele lá e fomos plantar milho lá na chácara que eu morava. Plantamos milho lá no Rio Grande do Sul. E estava mais fresquinho, mais friozinho. E aí, plantamos, aí passou 3 dias, ele foi lá, olhou, falou para mim: vai dar nada aqui não. Falei: por que, seu Zé? Não, 3 dias já tem que estar, os olhinhos do milho já tem que estar para fora. Passou 3 dias e nada aqui. Falei: não, mas vamos esperar, aqui é diferente. Ele falou: não sei. Passou 4, 5 dias, aí ele, perdemos toda a semente que nós plantamos, aqui não vai nascer nada. Demorou mais 6, 7 dias, começou os olhinhos, os brotinhos do milho já para a terra. Clima diferente, tempo diferente, mas nasceu. Então, nós não devemos nunca desfalecer. Tem um momento da nossa vida que nós vamos orar, as coisas vão acontecer rápido para certas situações. Outras vão demorar. E quem é que está no controle disso? Deus, não é a gente. Mas eu não posso desistir. Se eu abandonar a semente lá, for lá e pisar ela, se ela estiver brotando debaixo da terra, eu vou matar ela. Então eu tenho que esperar o tempo de Deus. E aqui em Gênesis tem uma passagem que nos ilustra isso. Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, versículo 21 diz assim: orou Isaque instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaque orou instantemente, sem cessar ao Senhor por sua mulher, até que ela concebesse. Quanto tempo durou essa oração de Isaque pela sua mulher? Você lê aqui no versículo 20, diz que ele casa com ela quando ele tinha 40 anos de idade. Então ele casa com ela com 40 e começa a orar, porque ela era estéril.
E lá no versículo 26 vai dizer assim, ó, do nascimento dos filhos. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. 20 anos Isaque orou pela sua esposa. Naquele tempo não tinha clínica de fertilidade, não tinha nada o que fazer, era só a oração. Mas Isaque queria ser pai, Isaque queria ver a sua esposa gerar, e ele orou sem cessar 20 anos. Mas os meninos nasceram, mas os meninos vieram. O milagre chegou. Eu fico pensando no dia que ela chegou e disse para ele, estou grávida. Quanta alegria, quanta festa deve ter tido. Isaque já vem assim porque ele também é filho de uma mulher estéril, que gerou ele com 90 anos. Sara teve Isaque com 90 anos. Ele já era alguém que era um milagre vivo, fruto da oração do seu pai Abraão. E aqui ele aprendeu a lição, e ele vai orar, e ele vai buscar o Senhor. Então isso nos mostra que o tempo não pertence a nós, pertence a Deus. E o que eu tenho que fazer? Continuo orando. Ah, mas já passou um ano, não aconteceu nada, o que eu faço? Continuo orando. Ah, mas passou 5 anos, 6 anos, não aconteceu nada. Continuo orando. Continuo orando. Eu vou orar até quando? Até o milagre acontecer. Até a resposta de Deus chegar. Pode ser que seja um ano, não estou dizendo que vai ser 20 anos para você, é um exemplo. Existem situações que são mais rápidas, outras são mais demoradas. Eu plantei uma vez, eu lembro que eu comi tâmara, aí guardei uma semente, plantei, fiquei tão contente quando nasceu a tâmarazinha lá em casa, num vasinho. Aí fui olhar lá no Google, lá, quanto tempo demora a tâmara para dar fruto. 80 anos, se você plantar uma semente, 80 anos. Falei, meu Deus do céu, eu não vou comer tâmara. Só meus netos vão comer tâmara. Desanimei, falei, é melhor comprar no mercado. E dessa fruta, dessa árvore aí eu não vou comer tâmara não. Mas alguém vai comer algum dia. Amém? Glória a Deus. Então a gente não pode desanimar nunca, nem parar de orar. Jesus nos ensina isso com essa parábola. O tempo pertence a Deus, mas eu devo orar. Mas eu devo orar sempre. E eu devo orar até o milagre chegar. Não posso desfalecer, não posso desanimar. Jesus nos ensina isso através dessa parábola, através dessa simples lição. E isso é tão importante para nós. A oração é algo fundamental na nossa vida. Não existe relacionamento com Deus sem oração. Não existe eu receber as coisas de Deus se eu não orar. Eu tenho que orar para receber. A palavra de Deus nos mostra, se você for ler os evangelhos, Jesus, ele raras vezes ele vai curar alguém que não foi buscar ele. E normalmente quem ele foi atrás é porque não podia ir atrás dele. Assim era o homem lá no tanque de Betesda, 38 anos lá no tanque de Betesda, o homem estava paralítico, abandonado, ele mesmo declara para Jesus, não tenho ninguém que me ajude. Jesus foi lá e curou ele. Ele não tinha ninguém que o ajudasse, não tinha ninguém que o carregasse até a presença de Jesus. Jesus foi lá e atendeu ele. Mas os outros milagres, a maioria dos milagres foram pessoas que foram atrás de Jesus, que buscaram a ele. E hoje, como é que nós vamos buscar o Senhor Jesus? É na oração. Hoje eu dobro o meu joelho, na minha casa, ou aonde eu estiver. Eu posso estar num carro, eu posso estar num ônibus, eu posso estar num avião, eu posso estar em algum lugar, mas se eu falar com Deus, Ele vai me ouvir. Eu vou chegar nele. A minha oração chega na presença dEle e Ele responde. Porque Ele disse algo glorioso que nós temos que guardar no nosso coração e nunca nos esquecermos. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes a gente lê na Bíblia, Jesus subiu para o céu, subiu mesmo. Mas o mesmo Jesus que subiu no céu, Ele também está com a gente. Porque Ele não está limitado. Ele não está limitado como a gente. Eu estou aqui, mas eu não sei, não posso estar na minha casa, não posso estar lá com meu pai. Mas Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onipresente. O mesmo Jesus que subiu e se assentou à destra do Pai em glória, é o mesmo que está dentro de nós.
e é o mesmo que está conosco. Amém? Vamos agradecer a Ele.